Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. E aí, fera, tudo bem com você? Na aula de hoje nós vamos resolver alguns problemas envolvendo função afim. É hora de aplicar. Lembre-se, nós conceituamos, manipulamos e aplicamos. Nesta aula nós vamos aplicar todo o conhecimento que foi construído até o momento, certo? Então vamos olhar aí a primeira questão. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho de 2008. Você tem aqui o boleto, né? E você tem aqui as informações que estão no boleto, certo? O que é que ele quer? Se M de X é o valor em reais da mensalidade, M é o valor da mensalidade, e o que é X? Em que X é o número, olha só, X é o número de dias em atraso. Então, o que é que ele quer aqui? O valor da mensalidade em função do número de dias em atraso, certo? Então é isso que ele quer na questão. Agora veja bem, olhe para o boleto. O valor do documento, ele diz aqui que é de R$500. Além disso, ele vai dar aqui algumas instruções. Observação: no caso de pagamento em atraso, cobrar uma multa de R$10, uma multa, mais 40 centavos por dia de atraso. Observe que quando ele diz 40 centavos por dia, ele está dizendo a cada um dia é pago 40 centavos. Agora, quando fala-se de centavos, nós representamos da seguinte forma: 0,40. Para cada dia de atraso é pago 40 centavos, certo? Então o que é que ele diz? Ele quer saber o que é que ele quer, né? A mensalidade caso essa pessoa venha atrasar. Observe que ela vai pagar R$500 do boleto mais 10 de multa, ou seja, só inicialmente por ter atrasado essa pessoa vai pagar 510. Porém, se ela atrasa uma certa quantidade X de dias, ela, além desses 510 que nós temos aqui, além desses 510, ela vai pagar 40 centavos para cada dia. Como são X dias, nós vamos colocar o valor aqui X. Dessa forma, isso será a mensalidade que essa pessoa vai pagar em função de X. Nós temos aqui uma função, ou seja, qual é a resposta para essa questão? Nós temos aqui a letra C, pois 0,4 e 0,40 é a mesma coisa, certo? Então espero que tenha ficado claro para você a questão. E aí nós temos aqui que esse 0,40, esses 40 centavos de atraso, de paga, de taxa, né? Paga para cada dia de atraso é o que nós chamamos de taxa de variação. Qual é o valor inicial? É 510, certo? Então vamos lá, vamos para a segunda questão. Na figura a seguir, tem-se o gráfico de uma reta que representa a quantidade em ml de um medicamento que uma pessoa deve tomar em função do seu peso em quilograma-força. Então nós temos aqui o peso da pessoa para tratamento de determinada infecção. O medicamento deverá ser aplicado em 6 doses. Olha só, será aplicado em 6 doses. Assim, uma pessoa que pesa 85 kg forças receberá em cada dose. Aí eu tenho a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Vamos lá, eu tenho o gráfico e ele pergunta: uma pessoa que pesa 85 kg força, uma pessoa que pesa 85 kg força, receberá em cada dose, lembre-se que são 6 doses. Olha só, o que é que o gráfico está dizendo para nós? Que uma pessoa que pesa 25 kg forças, ela recebe no total 12 ml, certo? Como são 6 doses, se dividirmos 12 por 6, vai dar 2 ml para cada dose. Uma pessoa que tem 65 kg força, ela
recebe um total de 40 ml, mas eu tenho que dividir por 6 para descobrir o quanto ela recebe em cada dose. O que ele quer é uma pessoa, aí eu vou aqui, ó, até aumentar. Se eu prolongo esse gráfico aqui, essa reta, o que vai acontecer é que uma pessoa que pesa 85 kg força, ela vai receber uma certa dosagem. Vamos melhorar isso aqui. Ela vai receber uma certa dosagem. A pergunta é uma quantidade total, né? Uma certa quantidade total aqui que a gente não conhece. E aí depois eu divido por 6 para saber o que ela recebe em cada dose. Agora observe aqui comigo. Eu vou destacar aqui que nós temos quilograma força. Eu posso transpor isso aqui para uma tabelinha. E eu tenho também ml. Observe que a quantidade de medicamentos recebida depende do peso da pessoa. Aí eu vou transportar essas informações do gráfico para a tabelinha, para que você entenda melhor. Uma pessoa que tem 25 recebe 12. Uma pessoa que tem 65 recebe 40. Uma pessoa que tem 85 recebe o que é o que a gente quer. Olhando para o que eu coloquei aqui na tabela, nós vamos analisar a taxa de variação. Porque como o meu gráfico é uma reta, eu posso sim pensar, trabalhar como se isso fosse uma função afim, tranquilamente. Então, toda vez que fala de função afim, nós observamos as taxas de variação. Por exemplo, de 25 para 65, houve um aumento de 40. Por outro lado, de 12 para 40, houve um aumento de 28. Aí agora você observa que de 65 para 85 houve um aumento de 20. Olha só agora, de quanto será esse aumento? Observe que 20 é a metade de 40. Portanto, o número que vai estar aqui é a metade de 28, que vai ser 14. Você também poderia, se não fosse tão óbvio assim, ir por regra de 3. Como assim? Observe uma regra de 3 simples aqui comigo. Você poderia dizer 40, que é o ΔX, está para 28. Essa taxa ΔX, lembrando que aqui eu tenho ΔX, pois isso aqui representa a variável x no nosso plano cartesiano. Isso aqui representa a nossa variável y. Então eu tenho aqui ΔX e eu tenho aqui ΔY. Então 40 está para 28, assim como 20 está para um ΔY que nós queremos aqui, certo? Que é justamente esse 14. Ficou óbvio por quê? Porque olhando para o ΔX, olhando aqui para os ΔX, nós temos 40 e 20. Como 20 é a metade de 40, do outro lado eu vou ter a metade de 28, que é 14. Mas nem sempre isso pode acontecer. Então você coloca aqui no lugar de 14 um ΔY. E aí você faz meio pelos extremos e resolve tranquilamente. E você vai calcular esse ΔY, que é o acréscimo que ocorrerá, que é de 14, né? Então haverá um acréscimo aqui de 14 unidades. Agora observe, eu não posso dizer que a resposta é 14, porque esse 14 representa o acréscimo. Então tenho que fazer 40 mais 14, que vai dar 54. Ou seja, nessa interrogação aqui, eu vou ter 54. Vamos apagar aqui. 54. Agora, isso é o total de medicamentos recebidos. Vou apagar aqui, tá? Se você resolver essa regrinha de 3, você vai achar o 14 tranquilamente. Vou apagar. Então, vamos lá. Agora você tem que o total de medicamentos é de 54 ml. Então, eu vou dividir 54 por 6. Por quê? Porque são 6 doses. Isso é o total. 54. Eu tenho que dividir por 6. Se eu divido, isso aqui vai dar 9 ml, que é o que ele recebe para cada dose. Assim, uma pessoa que pesa 85 kg forças receberá em cada dose 9 ml, letra B. Então, observe que é uma questão que nós resolvemos
Rapidamente, aqui eu expliquei, por isso que ficou um pouco mais demorado, mas você na prática resolve uma questão como essa rapidamente. Além disso, daria para você resolver a questão somente observando o gráfico. Como assim, Tiago? Olha só, de 25 para 65 há um acréscimo de 40. Isso quer dizer que de 12 para 40 há um acréscimo de quanto? De 28. 28 mais 12 dá 40, certo? Agora, de 65 para 85 há um acréscimo de 20. Da mesma forma, nós observamos que de 40 para 54 há um acréscimo, só que de quanto? De 14. Por que 14? Porque 20 é a metade de 40. Então, o que eu vou acrescentar aqui é a metade de 28, sendo assim 14. Aí eu faço 40 mais 14, chego em 54, que é o total. Para finalizar, basta dividir por 6 para chegar na resposta, certo? Vamos agora para a terceira questão. Segue a mesma linha de raciocínio. Vamos ler rapidinho aqui comigo, mas com muita atenção. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos da operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Desta forma, é essencial para os procedimentos adequados de segurança e monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude y, olha só, a altitude y de uma aeronave registrada pela torre de controle T minutos após o início dos procedimentos de pouso. Considere que durante todo o procedimento de pouso, a relação entre y e t é linear. Quando ele fala linear, ele está dizendo que é uma linha reta. Dessa forma, ele garante para nós a existência da proporcionalidade da função afim nas taxas de variação, tá? Não é entre os valores, é entre as taxas de variação. Por exemplo, olha a tabela, eu tenho o tempo t e tenho aqui a altitude y. Quando no tempo zero, certo, a altitude é de 10.000 metros. Quando o tempo, vamos botar aqui em vermelho para destacar um pouquinho mais. Quando o tempo aumentou para 5 minutos, houve um acréscimo de 5 minutos. Observe que a altitude, ela vai o quê? Ela vai diminuir, ou seja, então vai haver um decréscimo aqui, vai ficar menos 2.000. De novo, vamos colocar aqui arrumadinho, menos 2.000. De novo aqui, eu saio de 5 para 10, de novo tem um acréscimo de 5 minutos. E aqui observe que saiu de 8.000 para 6.000. De novo, houve um decréscimo de 2.000. De 10 para 15, mais um acréscimo de 5 minutos. De 6.000 para 4.000, menos 2.000, um decréscimo de 2.000. Continuando essa linha de raciocínio, de 15 para 20, um acréscimo de 5 minutos. De 4.000 para 2.000, um decréscimo de 2.000 metros. Observe que nós temos aqui uma taxa de variação negativa, que não é 2.000. Por quê? Porque eu estou dizendo que em y há um decréscimo de 2.000 a cada 5 unidades de minutos acrescida no tempo. Isso daqui eu estou dizendo, olha só, o y, a altitude, depende do tempo. Ou seja, o y é uma função de t, do tempo. O tempo está no lugar do x e o y já está aqui. O que é que nós podemos dizer com isso? Que é o seguinte: primeiro, essa função ela é uma função afim, porque a gente vai falar mais à frente, mas há uma caracterização da função afim, sim, aqui, pois as variações elas se mantêm, olha, a cada 2.000, a cada 5 minutos, nós temos 2.000, e isso não muda. Esse tipo de situação caracteriza uma função afim, certo? O que vamos falar com mais profundidade em aulas à frente. Agora, Tiago, o que é que ele quer? De acordo com os dados apresentados, a relação
entre y e t é dada por. É isso que ele quer. Observe que nós temos funções afim aqui, tá? Então, nós queremos descobrir que, lembrando que a função afim é y igual a ax mais b. Logo de cara, eu consigo identificar aqui o valor de b, certo? O b é o valor inicial, e o valor inicial é a altitude inicial, é o f de zero, certo? O valor da função é quando o x é zero, é igual a quanto? É igual a 1000. E nós já construímos essa ideia. Então, por outro lado, o valor da função afim, quando o x é zero, é o b. Então, o b é igual a 1000. Então, logo de cara, isso já está aqui, ó. Quando o t, que é o x, for zero, isso indica para nós no y quem é o valor inicial, que é 1000 não, que é 10.000, né? 10.000 aqui, certo? Então tá aí. Agora veja bem, já sei o valor de b. Agora eu quero o valor de a. O valor de a é a taxa de variação. Você pode fazer direto e dividir aqui. Menos 2000, o a. Lembre-se que é delta y dividido por delta x. Portanto, quem é o a? Delta y, nós temos aqui o mesmo valor, só basta pegar um deles. Do outro lado, eu pego o correspondente, que é 5. Então, eu pego menos 2000 dividido por 5. O a, nesse caso aqui, é menos 400, certo? Então, menos 400. Então, eu sei quem é o b e sei quem é o a. Basta substituir. Lembre-se que no lugar de x, eu tenho o tempo aqui, t. Então, eu tenho y igual a menos 400 vezes x, que é t, aqui, que é o tempo, mais o valor inicial, que é 10.000. Mais, vamos melhorar esse tzinho aqui, mais o valor inicial, que é 10.000 metros. Então, essa é a função. Observe que eu tenho a resposta aqui, letra D, só que com a ordem alterada aqui. Mas lembre-se que o A é negativo, é menos 400, e o B é positivo, que é o valor inicial já na tabela. Então, resposta é a letra D, certo? Vamos para agora a nossa quarta questão. Rapidinho e com muita atenção. Se liga aí. Uma metalúrgica fabrica peças para automóveis. Quando são fabricadas 5.000 peças, o custo é de 20.000. Olha só, 5.000 peças, o custo é de 20.000 reais. Quando são fabricadas 12.000 peças, o custo é de 41.000 reais. Admitindo-se que o custo mensal é função da produção e seu gráfico é uma reta. Opa, olha, quer dizer o quê? Que o custo, olha aqui o gráfico, o custo é uma função da produção, ou seja, depende. Depende. Função significa depende. Depende da produção. E o gráfico é uma reta. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Que nós temos aqui uma função afim, o que garante para nós uma proporcionalidade entre as taxas de variação. Vamos primeiro para o gráfico. Observe que, como é uma reta, eu tenho aqui esse ponto e esse ponto para destacar. De 5.000 que está na questão, também está no gráfico. Quando há uma produção de 5.000, o custo é de 20.000 reais. Quando há uma produção de 12.000, o custo é de 41.000 reais. Agora, olha só, quando o custo for de 83.000, quanto será a produção? É essa a pergunta, certo? Vamos lá. Vamos perceber as variações em relação a x e em relação a y. De 5.000 para 12.000, há um aumento. De 5.000 para 12.000, há um aumento. De quanto é esse aumento? Aqui há um aumento de 7.000. Então, vamos colocar aqui, ó, 7.000. Agora, observe que esse aumento de 7.000 provocou um aumento no custo de quanto? De 21.000, que saiu de 20 para 41.000. 21.000, certo? Então, tá aí. Beleza, agora... o que eu preciso é descobrir esse ΔX aqui, essa variação. Pois eu sei de quanto é essa variação aqui, de 41.000 para 83.000, que dá 42.000. Então, observe o seguinte, que eu tenho uma correspondência, 7.000
em x representa um aumento de 21.000 em y, certo? Existe um certo aumento em x que representa um aumento em y de 42.000. Agora veja bem, que nós podemos aqui analisar a proporcionalidade. Observe que, vamos pegar outra canetinha aqui. Observe que, olhando com bastante simplicidade para esses dois valores, você percebe que 42.000 é o dobro de 21.000. Portanto, esse ΔX deverá ser o dobro de 7.000. E o dobro de 7.000 é quanto? 14.000. Observe que isso não é o x, isso é o ΔX. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu estou dizendo? Que eu estou em 12.000 e estou aumentando quanto? 14.000. Se eu aumento 14.000, significa que esse x vai para quanto? 12.000 mais 14.000, 26.000. Essa é a resposta. Agora olhe que na letra A nós temos aqui 14.000, que é a casca de banana, pois muitos alunos, ao encontrar esse 14.000, vai direto na alternativa marcar, o que não pode ser essa resposta, pois isso é apenas a taxa de acréscimo do valor que saiu de 12.000 para 26.000, certo? Então a resposta é a letra E. Apaga isso aqui. Resposta é a letra E, 26.000. Certo, feras? Então, é isso daí. Você pode também adaptar esses valores para uma tabelinha. Como assim, Tiago? Só para que você entenda bem. Vamos lá, vou apagar aqui. Você tem aqui o custo, que eu vou chamar de C. E você tem aqui a produção, que eu vou chamar de P. Vamos lá. Vamos colocar aqui embaixo. Custo e produção. Quando o custo foi de 7.000, de 5.000, vamos pegar aqui os pontos que há da tabelinha, ó. Quando o custo foi de 5.000, você pode colocar isso sempre que você tiver uma função afim. Pode ser que facilite sua vida. O que no gráfico está claro para nós, mas vamos lá. 5.000 produz um custo de 20.000. 12.000 peças produzidas eleva para um custo de 41.000. E existe um certo custo, aliás, vamos trocar aqui, tá? É ao contrário aqui, eu tenho aqui produção e eu tenho aqui custo, certo? Então, aí eu tenho o seguinte, quando existe uma certa produção X, cujo custo vai ser de 83.000, aí eu vou agora olhar para as taxas de variações. Observe que daqui para cá há um aumento de quanto? De 7.000. Observe que isso foi feito aqui no gráfico. Do outro lado, eu tenho um aumento de quanto? De 21.000. Certo? Aí eu olho o seguinte, que eu quero descobrir esse X. Para isso, eu tenho que descobrir de quanto é esse aumento aqui. De quanto é esse ΔX. E assim a gente pode chamar, porque o P, a produção, representa o eixo X. Certo? Nesse caso, eu observo que aqui eu tenho como saber de quanto foi o aumento de 41 para 83, houve um aumento de 42.000 no custo. Aí eu agora vou só avaliar. 42 é o dobro de 21. Poderia ser outro valor, mas 42 é o dobro de 21. Então, o que vai ficar aqui no ΔX deverá ser o dobro de 7, pois eu mantenho uma proporcionalidade entre as taxas de variações. Então, eu tenho que esse ΔX ele é igual a quanto? A 14.000. Dessa forma, basta fazer 26 mais 14.000, que vai dar, ou 12 mais 14.000, que vai dar 26.000, que é a nossa resposta, certo? Então é isso aí. Nem sempre vai ficar óbvio, assim como eu já coloquei no exemplo anterior. Observe que 42 é o dobro de 21. Mas, então eu concluí que eu tenho que pegar o dobro de 7. Mas se não ficar tão óbvio assim, você faz uma regrinha de 3. Como assim, Tiago, uma regrinha de 3? Vem aqui para mim. Olha só, você tem o seguinte, que 7.000 está para 21.000. Assim como existe um certo ΔX que está para 42.000. Mais uma vez eu falo, observe que é óbvio,
olhando para 42 e 21, um é o dobro do outro, 42 é o dobro de 21. Então, o que vai ficar em ΔX é o dobro de 7. Mas caso não seja tão óbvio assim, você vai fazer aqui meio pelos extremos e fazer as continhas. E você vai concluir. Observe como é prático. Eu posso cancelar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E dividir 42 por 21. 42 por 21, aqui fica 1 e aqui fica 2. Se eu faço meio pelos extremos, ΔX vezes 1 vai dar ΔX. E 2 vezes 7.000 vai dar 14.000. Que era o que nós esperávamos já que ia ficar aqui. Certo? Então é isso aí. Na próxima aula, nós vamos calcular a taxa de variação dado 2 pontos a partir da resolução de um sisteminha linear, certo? Nós vamos chegar à conclusão da fórmula, né, que nós já conhecemos, que é o A, vamos colocar aqui, que é o A igual a ΔY dividido por ΔX, só que nós vamos chegar a essa conclusão manipulando álgebra, certo, feras? Então é isso aí, até a próxima aula, foi um prazer, fique com Deus e deixa aquele joinha aí para dar uma animada aqui no canal. Valeu, fera, até mais.